Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o caso. Bem-vindos a mais um vídeo aqui na internet do Kerplunk. Para quem não me conhece, muito prazer, né? Hoje nós vamos fazer um videozinho bem interessante aí, que é uma coisa que o pessoal tem bastante dificuldade também, assim como os outros vídeos aqui do canal, é sobre autenticação, certo? Como é que a gente faz uma Web API ter um sistema de autenticação próprio, né? Baseado em usuário, de login e senha, aquela coisa toda, e usando as decorações de authorize ou não authorize lá nos nossos métodos da nossa Web API. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso, então. Na verdade é uma coisa bem simples, não tem muito mistério não. Nós vamos precisar primeiro criar um novo projeto. Nós vamos criar como Web Application mesmo, nós vamos colocar aqui Authorization, ou qualquer nome que você queira para o seu projeto, né? Vamos dar um OK. E nós vamos usar o template aqui vazio e só vamos marcar aqui a opção de Web API. E vamos dar um OK. Criando ali o projetinho de Authorization. Meu computador está bem lentinho ultimamente, não sei o que está acontecendo, tem alguma coisa rodando a mais aí. Muito bem, o projeto está criado. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma controller bem simples aqui, que é só para a gente demonstrar uma controller funcionando. Eu vou criar uma controller. Eu vou criar ela como Web API 2, aqui usando esse template já prontinho, né? Mas você pode usar a sua controller do jeito que você, se você já tiver alguma pronta, do jeito que ela tiver. Eu vou adicionar ela aqui, vou chamar de default mesmo. Pessoal, perdão pela minha voz, eu ando meio gripado aí, não estou muito legal da voz, ok? Muito bem, a nossa controller está criada, ela só vai, nós temos um método get aqui que vai retornar dois valorzinhos, que vai ser o nosso método principal, né? Que nós vamos só usar para testar. Ok, a controller está criada, o que eu vou fazer agora? Eu vou só criar aqui uma listinha de usuários bem simples, eu vou criar dentro da pasta models, inclusive, né? Models, adicionar uma nova classe, que eu vou chamar de usuário. Muito bem. Está criada a nossa classe de usuário. Eu vou criar então as propriedades do nosso usuário, que eu vou colocar lá um ID, uma propriedade string para o login, ok. Uma propriedade string para a senha, uma outra propriedade string com o nome do usuário, né, para dar algum nomezinho, uma coisa mais bonitinha. Uma outra propriedade com a role, no caso dele, né, que é uma string também. Vou colocar aqui role, no caso é o papel que ele tem no nosso sistema, se ele é administrador, supervisor, simplesmente um usuário. Eu vou também criar um métodozinho aqui, ó, que retorna o próprio usuário, que eu vou chamar de get, e ele recebe uma string para login e uma string para senha, certo? Eu vou criar aqui uns usuários aqui de mentirinha, só para a gente ter algum valor. No sistema de vocês vão usar os usuários, o método de busca de usuários que vocês já têm aí, que possivelmente vocês já têm aí uma listinha de usuários em algum lugar. Se não tem, criem, mas o caso é só para a gente ter alguns dados aqui. Nós vamos criar então uma lista de usuário. Vou chamar de usuários mesmo, que ela vai ficar só dentro desse método mesmo, né? Igual a uma nova lista de usuários que eu vou criar do nada. Eu vou colocar um pontinho aqui que eu geralmente esqueço. Eu vou criar um novo usuário que vai ter um ID 1. O login vai ser joão@email.com. A senha vai ser o próprio nome. Péssima ideia, mas só para exemplificar já vai dar. O nome dele eu vou colocar João. E o role eu vou colocar como usuário. Muito bem. O primeiro usuário está criado. Eu vou criar mais alguns aqui baseados nesse mesmo. Só vou trocar os dados, obviamente. Vou colocar aqui o usuário 2 e o usuário 3. Esse aqui vai ser o Antônio. E essa aqui vai ser a Maria. Eu vou colocar aqui então a senha, só o próprio nome, né, para facilitar para a gente. Antônio. O nome dele, vou botar bonitinho.
Antônio, até com acento, né? E o role dele, o papel dele vai ser de supervisor. A Maria já vai ser outra coisa. A Maria vai ser o admin. A senha dela é Maria. Caramba! O nome é Maria mesmo. E o role, como eu falei, vai ser admin. Aí nós vamos fazer o retornar alguma coisa, né? Porque esse método aí ainda não está retornando nada, como a gente pode ver aqui, ele está marcando, não retorna nada. Vamos retornar então de usuários. Pegue o primeiro, ou encontre que seja, né? Ou find first, find, alguma coisa assim. Com um X, uma expressão aqui de expressão lambda, né? x.login igual ao login que eu passei lá em cima, né? E a senha x.senha igual a senha que eu passei lá em cima, para ele trazer o primeiro usuário para a gente. Ok, os usuários estão retornando aqui bonitinho. Vai retornar usuários, esse é um métodozinho bem simples para retornar usuários. Ok, nós já temos então uma base aqui para a gente começar a trabalhar agora com a autenticação propriamente dita. E a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar pacotes aqui que são necessários. Para quem nunca usou um pacote Nugget, a gente vai aprender então como é que faz isso aqui agora. A gente vai aqui em Tools, Nugget Package Manager e Package Manager Console. Aí vai abrir o console aqui embaixo, para mim já estava até aberto ali, né? Mas vai acontecer isso para vocês. A gente vai salvar esse projetinho para a gente estar já salvo, né? A gente precisa adicionar 3 referências aqui, 3 pacotes. Eu tenho uma colinha aqui que eu não me lembro de cor os nomes, são um namespace muito longos. Eu vou pegar o primeiro aqui e vou instalar. O comando seria install, 2 L só, né? Package e o nome do cara. Agora vamos depender da minha internet, que está com câncer, eu acho, que está muito lenta também. Mas ele vai instalar, deveria instalar o pacote aqui. Olha, até que foi rapidinho. Vamos instalar o segundo pacote, o mesmo procedimento. Copia lá o nome, install package, cola o nome e espera o bichinho instalar pra gente. Depois eu vou mostrar o que aconteceu aí. Ok, o segundo pacote está instalado, ele está pedindo para eu salvar porque mudou, ok, você pode salvar. O terceiro pacote é esse cara aqui. Eu vou copiar o nome dele. Install package e o nome dele. Ele já está até instalando para a gente ali, vai demorar mais um pouquinho. Ele vai instalar os 3 pacotes necessários para a gente. E aqui a gente já vai ter todas as referências necessárias para o nosso projeto poder ser habilitado para ter... Tá pedindo para salvar de novo, vamos deixar salvar, que ele está adicionando coisas no webconfig, mas tudo bem. Adiciona lá, salvou, beleza. Então, tudo certinho aqui, já tem busca de usuário. Agora o que a gente precisa? A gente precisa fazer a autenticação propriamente dita, né? Para isso nós vamos criar uma classe na raiz do nosso projeto. Vamos adicionar uma nova classe. Eu vou chamar ela de Startup, por pura convenção de nome, só para ficar com a mesma coisa. Essa classe Startup é aqui que vem o pulo do gato da coisa. É um dos pulos, né? Ela é uma classe partial, porque nós já temos um projeto do Web API, uma classe Startup. E eu quero usar uma classe Startup dele mesmo, né? Eu vou criar uma propriedadezinha, que ela vai ser um Authorization Server Options. Eu vou dar aqui de Options, o nome dela, né? Options. Esses nomes aqui pode ser o nome que você quiser, mas por convenção eu uso a mesma coisa aqui, que é para eu saber identificar num outro projeto que eu não tenho usado essa convenção certa. Enfim. Nós precisamos agora adicionar essa referência que ele está marcando, que não está achando esse namespace aqui pra gente. Então a gente passa o mouse aqui em cima e procura lá. Ele está dizendo, olha, eu achei isso aqui lá dentro do OAuth, lá, que é uma das referências que a gente acabou de colocar. Que ela está aqui nas nossas referências que eu vou mostrar depois. Essa propriedade, eu também quero que ela seja privada no set dela, somente
localmente, né, dentro dessa classe que eu posso colocar, né? Eu vou colocar aqui como private. Não, essa aqui tem que ser pública, desculpem. Pública, mas ela tem que ser estática. Pública, estática, variável está criada. Ok. Agora, a gente precisa colocar um métodozinho aqui de configuração. A gente vai colocar um público, um métodozinho para configurar essa variável. Public, void, configuration, recebendo um IAPP, só 2 P's, builder, que eu vou chamar de app. Caramba, por que eu estou repetindo tantas letras hoje? Esse app builder aqui também precisa ser referenciado nos nossos using lá. Ele vai receber o using de OWIN, que é esse cara aqui. Ou seja, esse aqui é o construtor da nossa aplicação. Eu simplesmente vou dizer que a minha aplicação ela vai usar tokens, né? Use out better tokens, que vai receber aquele out options que a gente colocou aqui. Muito bem. Isso aqui eu já estou configurando, estou dizendo que a minha aplicação, olha, você vai receber essas propriedades desse objeto que eu estou criando aqui. E agora a gente precisa passar alguns valores para esse nosso objeto. A primeira, nós vamos fazer então um métodozinho estático chamado startup. Esse método não tem nada de parâmetro, mas nós vamos colocar aqui então o nosso out options igual a um novo out options. Como ele é estático, eu não posso botar os parênteses, que eu não posso instanciar. Eu vou colocar o pontinho aqui. Aí eu vou dizer para ele, olha, o token que tu vai passar expira em time span from dias, né? Em um dia, vai. Um dia é o tempo que o token tem para expirar. Eu vou dizer que eu posso fazer HTTP de um site inseguro, no caso que eu não tenho aqui na minha máquina local um certificado, eu vou usar aqui para deixar assim mesmo, né? Eu vou colocar como true, então. Eu vou dizer que o endpoint, no caso, aonde esse método aqui vai ser executado, vai ser no /API /token. Mas eu vou botar em minúsculo para não confundir. Token. E a última coisa que eu preciso é o provider. Esse aqui que é importante. Eu vou dizer que ele vai receber um novo out provider. Ai, caramba. Assim. Ok. Aí ele vai me dizer, olha, essa classe out provider aí não existe, cara. Eu não sei o que é isso aqui. O que eu tenho que fazer? Gera essa classe para mim, então. Aliás, eu tenho que colocar o new aqui para instanciar, né? Gera essa classe aqui para mim, então. E ele vai gerar uma classe aqui, out provider. Ela já vai, inclusive, estar herdando o objeto, aliás, a interface, né? Que ele por padrão ele cria por interface, mas eu quero que ele herde o objeto mesmo, que eu vou fazer um override em alguns métodos dele. Em vez de interno, eu quero que ela seja pública. E aqui nós vamos começar a sobrescrever alguns métodos dessa classe. O primeiro método que a gente vai sobrescrever, override, é o grant resource owner credentials, ou seja, garantir ao usuário as credenciais. Então eu simplesmente vou reescrever esse método e ele já passa lá o contexto para mim. Esse método, vocês observem aqui que ele retorna uma task, então eu tenho que fazer ele retornar uma task também. Então eu vou dizer, olha, faz uma task, aliás, retorne uma task, que eu vou criar agora, começando uma nova. Essa nova aqui, esse parâmetro precisa ser uma ação, no caso um método, né? Pode ser um método anônimo mesmo, que é essa técnica aqui. Eu não sei se eu já passei em algum vídeo, mas caso não tenha passado, já fica sabendo que isso aqui é um método anônimo. Aqui que vai começar a mágica. A primeira coisa que eu vou fazer, olha, eu vou pegar uma variável chamada username, que vai se chamar, que vai vir do contexto, ponto, username, uma outra chamada password, que vai vir do contexto, ponto, password, caramba, password,
E com isso aqui eu já tenho as duas coisas que eu preciso para buscar o usuário. Então vamos buscar o usuário. O usuário, user, eu vou chamar aqui, igual a novo usuário. Ele está me dizendo que não tem esse using lá em cima. Vou fazer ele buscar lá das nossas models. Novo usuário, ponto get. Isso aqui é aquele método que a gente acabou de criar, né? Passando o username e o password que a gente está pegando do contexto, ok? Simplesinho, sem mistério. Agora, a gente vai ter que ver se esse usuário retornou alguma coisa. Então, se o usuário for diferente de null, oh meu Deus do céu, é meio difícil para mim que o microfone fica bem na minha frente, assim, bem na frente do meu teclado, às vezes eu não enxergo direito. E vou colocar um else aqui. Então, ok, se tiver algum usuário aqui, nós precisamos agora criar as claims, no caso. O que são essas claims? São as variáveis que se referem a este usuário. Então, nós vamos criar uma lista de claim, que eu vou chamar de claims mesmo. Igual a... deixa eu botar os usings lá em cima, porque daí já me facilita na digitação. Já busca as claims, e aqui já busca as collections lá pra gente, né? List de claims igual a uma nova list de claims, só que eu quero compor ela aqui, né? E dentro dessas claims, então, eu vou adicionar uma nova claim que vai ter um tipo de, aliás, name, né? O tipo nome dela, que vai receber o que estiver no usuário, ponto nome. Uma outra claim que vai ser do tipo user ID. Eu posso colocar uma string aqui, não precisa ser necessariamente uma claim existente. Eu posso colocar qualquer valor aqui de qualquer variável, e isso vai dar a escolha de qualquer um. Eu aqui vou usar o ID do usuário, user.id.toString, precisa ser string aqui. Eu não posso, como o ID lá na nossa classe ele é inteiro, eu tenho que passar ele como string, então eu converto ele. E a última, que é uma nova claim, que vai ser as roles, uma nova claim type.role, e vai ser, adivinha o que? A role do usuário. Não é a rola não, seus cabeças sujas. Muito bem. O usuário, então, eu já tenho tudo que eu preciso do usuário. Eu já criei as duas claims dele. Agora eu preciso criar uma identidade, né? Eu preciso criar uma coisa específica desse usuário. Só um pouquinho. Enfim. Então nós vamos criar então a identidade do usuário. Claim identity, que eu vou chamar de auth identity, igual a uma nova claim identity, que eu vou passar as claims que eu acabei de criar. E o tipo, aqui é um segundo parâmetro aqui que ele pede para a gente, que é o Authentication Type. Eu vou pegar lá do Startup, que é aquela nossa classe estática lá, startup.authOptions, seja o que estiver lá, que é o Authentication Type. Authentication Type, está aqui. A identidade do usuário está criada, agora eu preciso passar para o contexto essa identidade. O contexto, no caso, que vai ser a chamada, né? Ponto validate. E nós vamos usar essa escrita aqui, no caso, essa assinatura de método aqui. Um novo ticket, novo Authentication Ticket. Nesse Authentication Ticket eu vou passar a identidade que eu acabei de criar. O out identity. E ele pede aqui também umas propriedades. Eu não preciso passar nada aqui, então eu vou passar só umas propriedades em branco para ele. Ok, já criei no contexto, já criei a variável. Agora eu vou botar um método else aqui para dar um erro, caso não reconheça, não ache o usuário, né? Eu vou colocar no contexto, seta um erro lá pra gente, o contexto lá na saída, né? Sei lá, erro, e vou colocar erro aqui. Qualquer coisa, pode ser aqui uma mensagem e ali
uma descrição, né? Então eu vou só colocar um erro aí, pronto. Ok, já criamos então a identidade do usuário, já passamos ela para o contexto, já buscamos lá as identidades, eu vou salvar tudo, né? Já criamos tudo lá, agora eu preciso sobrescrever um outro método. Deixa eu ver se eu estou no certo. Eu estou no certo. Preciso sobrescrever um outro método aqui que é para validar o cliente. O cliente, no caso, que é quem está consumindo esse provedor de tickets aqui. Então eu vou dar um public, override. Eu preciso sobrescrever o validate, deixa eu me lembrar o nome, validate client authentication. Esse cara aqui. Eu vou apagar o básico dele e vou dizer, olha, se o contexto.clientID for nulo, ou seja, se não tiver nada na ID do usuário, do cliente, eu vou dizer que o cliente está validado. Ou seja, estou validando todos. Qualquer coisa que entrar aqui é contexto, né? Contexto.validated. Estou validando qualquer coisa que chegar aqui. E daí eu vou fazer um retorno. Retornar uma task.fromResult, ou seja, eu vou retornar uma task vazia para ele não fazer nada, né? Com null nela, ou seja, absolutamente nada. Vou salvar a nossa startup aqui. Aqui tem que ser um new pet string. Esqueci desse detalhe, desculpem. O endpoint lá tem que ser um caminho válido de API. Ok. Salvar aqui. Será que só isso aqui, gente, já tenho todo o necessário para começar a trabalhar com os tokens de autorização? Com certeza. Já está prontinho. Este aqui, gente, é o approach mais simples que eu consegui pensar. Certo? São pouquíssimos métodos e pouquíssimas coisas no nosso provider. Eu só estou usando a classe startup aqui, estou adicionando mais alguns comandinhos lá no método startup, que é o mesmo que tem lá no app start, lá no config, né? Aqui tem o register e tal, mas o método de entrada que é o startup. E agora a gente pode testar essa nossa API aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é rodar ela e deixar ela rodável, né? Ela vai abrir para mim um Chrome lá, um browser lá com uma tela dizendo, eu não sei o que você fez, está proibido. Vamos deixar o Chrome carregar. Eu já vou até copiar o endereço daqui. Copiei o endereço. O Chrome, não sei o que é isso, está proibido. Beleza, não me interessa, o Chrome não me importa. Aí eu vou usar o nosso Postman, que é uma extensão aqui do Chrome, ok? Eu vou então colar o endereço aqui, vou colocar lá API/default, que é aquela nossa controller que a gente criou lá no comecinho. Ela retorna só 2 valorzinhos, que é o que está dizendo para ela voltar, né? Retorna o valor 1 e o valor 2. O Postman já pegou esses valores aqui e beleza. O token também já está funcional. Eu vou colar o endereço aqui. Lembrem do endereço de entrada que eu coloquei lá, que era aquela pet string lá? Pois é API/token. Mas aqui entra como eu vou usar aquela API/token lá. Eu preciso que seja com o método post. Não pode ser método get como a gente usou aqui. Tem que ser um método post. E eu preciso escrever uma coisa no corpo dessa mensagem que eu vou mandar para lá. Essa mensagem no corpo aqui eu vou colocar como form encoded. O username que a gente colocou lá, username, eu vou colocar lá joão@email.com. O password, que é aquela outra variável, né? Password, João mesmo, né? E eu preciso dizer que tipo de validação que eu vou mandar para lá. Eu estou mandando um grant type, que vai ser um password. Ok. Será que só isso aqui já vai funcionar? Vamos ver. Opa! Já me retornou alguma coisa dizendo, olha, seu access token é esse cara aqui, esse numerozão aqui, é bem grandão, tá? É um numerozão enorme aqui. Então significa que a minha API lá já está validada? Não está validada ainda. Nós vamos ter que parar o nosso código aqui, ó, e vamos dizer que esse nosso método get aqui, ó, ele precisa ser autorizado. Agora, se eu rodar de novo e tentar buscar com o Postman de novo a mesma coisa, ele já vai me dar eu vou até tirar esse cara daqui, vou lá no Postman de novo. Agora, se eu rodar esse método aqui, ele vai me dizer, olha, você não tem autorização.
Vamos esperar, ó, daí já me disse, olha, você não pode fazer isso aqui. Você tem que estar autorizado para poder fazer isso. Ah, então beleza, vamos nos autorizar. Eu vou até usar o mesmo ticket aqui que a gente mandou antes, não, eu vou gerar um novo, vai, só para garantir. Gerei um novo ticket, eu vou copiar esse valor do ticket, Ctrl C, e vou colocar no cabeçalho da nossa API aqui para servir como autorização. Eu vou dizer que a minha autorização é um better com esse ticket aqui. E agora sim, ele vai me trazer os valores de novo. Bacana, não é? Pois é, significa que aquele meu método lá, ó, ele já está sendo consumido com esse ticket aqui que eu coloquei. Só que isso não é tudo, gente. Tem mais. Essa autorização aqui, ó, eu posso colocar por roles. Por exemplo, eu quero que esse método aqui, ó, só possa ser consumido por quem for admin ou supervisor. Outra pessoa, que nem o João, que é só usuário, né? Como a gente cadastrou ele lá na nossa listinha de usuários, só o usuário não pode conferir esse método aqui. Vamos lá no Postman de novo. Como o nosso ticket aqui é do João, eu vou rodar de novo. E ele vai me dizer não autorizado de novo. Por quê? Porque esse João aqui ele não tem nas roles dele a autorização necessária. Mas se eu fizer um login com a Maria, por exemplo... Opa! É Maria, né? Maria, a senha Maria mesmo. E vou pegar o Access Token dela e vou colar lá no lugar do que eu colei lá do João. Isso vai me garantir que eu tenho a autorização necessária. Vamos colar aqui. Esse ticket aqui é o antigo do João. E vou mandar de novo. Agora sim, o método me libera o acesso. Se eu parar aqui, ó, vocês vão ver, inclusive... Eu vou dar um F9 ali. Ai, não dá pau agora, meu amiguinho. Ah, tudo bem, beleza. Vou tentar rodar de novo e vocês vão ver que o meu endpoint cai lá. E volta os valores. Beleza? Tem mais. Tem mais. Sempre tem mais um pouquinho. O que mais a gente pode ver aqui? Bom, pode ser que em algum caso, ou na maioria dos casos, né, nós vamos querer saber quem é o usuário que está acessando esse método, porque eu sei que ele está autorizado, mas... quem é o usuário que está chamando isso aqui? Então nós vamos pegar lá o in context, a interface de in context, que eu vou chamar de CTX mesmo, é igual ao request.get in context. Tá faltando eu colocar a referência do using lá em cima. Ok. Esse contexto de usuário aqui, gente, isso aqui é o contexto do usuário que vai vir. Eu vou, inclusive, buscar o usuário. Por exemplo, string ID. Lembra que o ID a gente está passando como string lá? Aqui, quando a gente autoriza o usuário, a gente passa o ID dele como string. Então, eu tenho que pegar aqui como string também. Eu vou dizer assim, ó, ctx.user, aliás, .authentication.user.roles, aliás, .claims, né? Encontrar a primeira, ou a que for, a primeira que encontrar com essas dados que eu vou colocar. x.name, não é name não, é x.type. Aqui, type, igual a user ID. E pegue o valor dessa claim, ok? Aqui eu já vou ter novamente o user ID da Maria. Eu nem precisava colocar um aqui, eu vou rodar de novo. E vou lá no Postman de novo. E posso simplesmente rodar de novo a mesma requisição. Aí ele vai parar lá no Visual Studio. Ele já deve abrir direto o Visual Studio para mim. Não abriu, mas eu vou parar lá. Ok, está parado aqui. Agora eu já tenho até a ID de quem chamou. A ID é 3. Será que era mesmo? Era 3 da Maria? Da Maria era 3. Então com isso eu já tenho até o ID do usuário que chamou. Na verdade, eu posso ver todas as claims que eu passei lá. Se eu for aqui em Results View, a gente tem todos os valores que eu coloquei. O nome é Maria, o user ID é 3 e ela tem um role de admin.
Com isso, vocês já conseguem fazer qualquer coisa. Aqui daí vocês podem fazer outras validações que vocês queiram de acordo com o usuário ou enfim, qualquer coisa que seja relevante ao que a operação que vocês queiram fazer. O importante é, se eu pegar um usuário aqui que não tem validação, não tem autorização, por exemplo, o João, que a senha é João, vou pegar um novo ticket para ele. Vou lá no comecinho, copiar o ticket todo. Esse aqui é um número enorme, não tem como adivinhar. E vou colar de novo. Agora ele vai me dizer não autorizado. Olha lá, ó, não está autorizado. Pois é, pessoal, isso aqui, ó, como é que é o jeito mais simples que eu consegui pensar para uma implementação de uma API com validação por token, né, para poder usar token. É o jeito mais simples que eu não consigo pensar um jeito mais simples que isso. Vocês podem buscar o usuário da tabela de vocês, do usuário. Aqui esse métodozinho get é algo bem simplesinho de entender. Isso aqui, se vocês não entendem como é que está isso aqui, por favor, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, aí, principalmente sobre o basicão da orientação ao objeto. Né? Isso aqui eu estou só buscando uma listinha de usuários, que pode vir do banco ou de qualquer outro lugar, e faço uma procura desse usuário e repasso ela lá para a nossa autorização. Esse método aqui, inclusive, gente, ele também é como se fosse um método de Web API. Eu vou rodar esse método, e quando eu for buscar o token lá no Postman de novo, vou buscar o token novamente, ele vai parar lá naquele código lá. Quando eu clicar aqui, ó, ele para lá no contexto. Aqui que ele está buscando as credenciais do usuário. É para garantir, para dar as credenciais para o usuário. Busquei o username, que é o valor que eu passei aqui, e o password, que é o valor que eu passei também aqui no corpo da mensagem, né, num método post. Peguei os dois valores. Pronto. Está rodando. Eu vou dar um F5 para ele rodar. Então aqui vocês poderiam fazer qualquer outra coisa. Aqui vocês também têm um contexto de requisição, se vocês quiserem fazer alguma coisa relativa a esse contexto, inclusive validação por IP e tudo mais, né? Porque esse contexto aqui ele tem todos os dados aqui da request, por exemplo, né? Que é quem pediu esses dados aqui. Tem aqui, vai ter inclusive o IP local, a porta local que está sendo usado, a porta remota, né, que é a remote address e remote port, ou seja, a porta remota e a porta local, o endereço local, o IP local e o IP remoto. Vocês têm todos os dados aqui, o caminho que foi usado, né, tem todas as informações de quem pediu, ó. Inclusive que eu estou usando o tipo de conteúdo ali, que é o Form URL Encoded, que é o que eu coloquei aqui, né? Form URL Encoded. E vocês podem fazer qualquer coisa, pode até proibir por IP, fazer uma proibição, aqui mesmo fazer uma consulta, olha, procura esse IP aqui no banco de dados lá, e se não der, dá um set error lá para o cara, que nem eu fiz aqui, certo? Aí vocês vai da criatividade e da necessidade de cada um. Olha, eu acho que eu consegui explicar isso aqui. É um assunto um pouquinho complicado e o mais simplificado que eu consegui fazer foi isso aqui. Se tiverem alguma dúvida, não esqueçam de perguntar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Né? E como sempre, muito obrigado pela audiência. Vejo vocês no próximo vídeo. E FOI, fui!